Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações, é claro, do Flamengo, que está classificado às quartas de final da Copa do Brasil e passando pelo Palmeiras, uma classificação importante, embora não tenha atuado bem, a verdade é essa, nós já falamos sobre isso, página virada, acho que o torcedor do Flamengo agora tem que desfrutar a classificação, inclusive no futebol carioca, apenas Flamengo e Vasco conseguiram chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Botafogo foi eliminado para o Bahia e o Fluminense foi eliminado para o Juventude dentro do Maracanã, mesmo jogando com o time todo titular, saiu atrás 2-0, até tentou correr atrás do placar, fazendo 2 gols em 1 minuto ali nos minutos finais, mas acabou sendo eliminado para o Juventude. Então Flamengo e Vasco são os representantes cariocas ainda na Copa do Brasil. E no vídeo de agora vamos falar sobre Gabigol, novamente envolvido com polêmica com a torcida do Flamengo. Pois é, a gente vai trazer aqui uma atitude do jogador que desagradou a grande maioria nas redes sociais. Confesso que eu estou curioso para ver a reação da torcida no próximo jogo do Flamengo no Maracanã, como será a reação. E a gente vai comentar aqui o que pensa a diretoria e o departamento de futebol sobre essa nova polêmica envolvendo o Gabigol. E tem também o que pensam, na verdade, os candidatos à eleição do Flamengo em relação à renovação de contrato do Gabigol. Eles foram procurados. O que eles falaram, a gente vai contar no vídeo de agora também. E tem novidades sobre a possível saída de Fabrício Bruno para o Rennes. A venda milionária e o Flamengo fez algumas exigências. Nós vamos trazer bastidores dessa negociação. Vamos para as informações. Antes de mais nada, uma curiosidade. Você sabia? Flamengo tem a melhor defesa entre os clubes da Série A na temporada inteira. São apenas 26 gols sofridos em 46 jogos. Isso dá uma média aí de a cada 2 jogos, 1 gol sofrido a cada 2 jogos. Tudo bem, o Flamengo, a fase do Flamengo, bola aérea defensiva é terrível. Inclusive, recentemente o Tite contratou um auxiliar para trabalhar nesse quesito. O auxiliar está lá há cerca de 3 semanas. Até o momento, não surtiu efeito, porque o Flamengo sofreu gol de bola aérea contra o Palmeiras, 2 gols, sendo que foi um anulado de maneira milimétrica. O Flamengo teve sorte em relação a isso. Precisa melhorar nesse quesito. A bola aérea defensiva do Flamengo está terrível. E não é culpa de um jogador, da zaga, não é isso. Por exemplo, no gol do Palmeiras ontem, o que valeu, eu achei que o Matheus Cunha deu mole. Bola na pequena área é do goleiro. O goleiro tem que sair. Seja para socar, para segurar, é do goleiro. O goleiro pode usar as mãos. Não faz sentido o cara ficar parado ali. Aí ele viu o adversário cabecear e fazer o gol. Mudando de assunto, vamos logo para o assunto Gabigol, a polêmica da vez. Após o jogo, o Gabigol foi flagrado com uma camisa do Palmeiras amarrada aqui na cintura, conversando com o Everton, goleiro do Palmeiras, uma longa conversa com o goleiro do Palmeiras, e depois uma foto viralizou. Eu confesso que eu não sei de quem é a foto, tá? Mas viralizou por aí. Eu queria dar o crédito ao fotógrafo, ele balançando a camisa do Palmeiras. Nas redes sociais, essa atitude do Gabigol revoltou os rubro-negros. Todo mundo caindo em cima do Gabigol. Em cima. O Gabigol chegou a responder, tá? A verdade é essa. Eu vou ler aqui o que ele botou. Na verdade, teve um torcedor, um perfil, parece, enfim, um perfil que eu não sei quem é, Just Someone, pode ser qualquer pessoa, inclusive ele, né? Ele botou assim: se ele fosse titular, a matéria seria sobre o Gabigol sacanear o Palmeiras depois da eliminação. Aí o Gabigol foi, repostou e botou: entendeu? Vocês estão chatos, hein? Aí outro perfil, um tal de Leão. Explica o óbvio pra eles, ídolo. Pode ser qualquer pessoa, inclusive o empresário dele. Aí o Gabigol foi e botou: tudo é forma como vocês veem e vocês estão escolhendo o lado da chatice. PQP. Hoje, lá no SBT, teve até um debate. Por exemplo, os meus amigos Lucas Pedrosa e Fernanda Maia, que fazem um programa comigo, entenderam como se ele estivesse dizendo que ele estava provocando o Palmeiras. Eu não entendi dessa maneira. Continuo sem entender dessa maneira. Eu acho que quem quer provocar, chega e provoca direto. Tal como ele já fez com o Palmeiras, inclusive, pegando o microfone dizendo que o Palmeiras não tem mundial. Eu acho o seguinte: o Gabigol, ele quis chamar a atenção de alguma forma. Não chama mais atenção dentro de campo, tanto é que ele nem entrou em campo. Ele hoje é um jogador que não faz mais a menor falta ao Flamengo. A verdade é essa. E para mim, o Gabigol, ele faz tudo pensado. Isso é opinião, não é informação. Para mim, ele já foi para o estádio pensando em fazer isso.
E fez. Mas aí tem um contexto. Gente, para que fazer isso? Qual é a necessidade de fazer isso, de balançar a camisa do Palmeiras? Um clube que tenta a contratação dele para 2025. Isso aí é notório, todo mundo já sabe disso. Qual era a necessidade de ele fazer isso? Chamar atenção? Parabéns. Ele conseguiu. Agora estamos aqui novamente falando de uma polêmica envolvendo o Gabigol. Verê, o que pensa o departamento de futebol? O departamento de futebol é formado por seres humanos. Alguns acham desnecessário esse tipo de postura do Gabigol, outros falam que é indiferente, que não muda em nada, e assim a vida segue. Ah, ele vai continuar no elenco? Sim, ele vai continuar no elenco, ele tem contrato com o Flamengo continua pagando ele muito bem, por sinal, em dia. Aí a renovação de contrato. O Landim já falou sobre isso. Ofereceu 1 ano de contrato com um aumento muito bom, por sinal, de 50%, e ele não quis. Beleza, o Landim vai ser presidente até dezembro. E os candidatos à presidência do Flamengo em dezembro? O que eles pensam? O jornal o Globo procurou Rodrigo Duns, Valim Vasconcelos, Maurício Gomes de Matos e BAP, que são os candidatos até o momento à eleição do Flamengo, e eles falaram o seguinte: Rodrigo Duns, que é o candidato da situação, apoiado por Rodolfo Landim. O Duns disse que manteria a proposta e qualquer outra da atual gestão. Beleza, ele faz aquilo que o Landim fizer nesse momento. Valim manteria a proposta da atual gestão e conversaria com o jogador para saber se estaria comprometido ou não. Maurício Gomes de Matos, intenção é manter o jogador, mas não tomaria nenhuma decisão sem saber antes o orçamento da próxima temporada. E o BAP não respondeu ao questionamento. Então é mais uma polêmica. Inclusive o Gabigol, hoje, quinta-feira, foi folga geral para o elenco. O Gabigol continuou lá em São Paulo, não voltou para o Rio de Janeiro, e ele foi flagrado na noite de ontem, depois da classificação no Flamengo. Ele em um show lá no São Paulo do cantor Thiaguinho, que é amigo pessoal dele, ele subiu no palco. Enfim, esse ato eu não vou julgar porque é folga, sabe? Cada um faz o que quiser na folga, desde que não atrapalhe o desempenho no treinamento. Por exemplo, amanhã é reapresentação, ele tem que estar lá no ninho. Se ele faltar, aí sim a gente pode falar. Agora, folga. Verê, você faria isso? Quem me conhece sabe, eu odeio a noite. Eu não bebo, eu não gosto de sair à noite. Pelo contrário, deu 8 horas da noite eu me tranco em casa. Mas isso é o Vene Casagrande. O Gabigol, ele gosta da noite. Ele gosta. Inclusive, ele é cantor também, ele é trap, ou rap, sei lá qual é a nomenclatura disso. Ele já lançou música. Ele gosta. Nesse ponto aí, eu não vou debater. É a vida pessoal do cara, horário de lazer, desde que ele não bote a camisa do Corinthians, tal como ele fez na casa dele. Problema dele. Então, nesse ponto, agora, balançar a camisa do Palmeiras eu achei totalmente desnecessário e para mim foi caso pensado para chamar a atenção. E o que vocês pensam sobre isso? Não foi polêmico, enfim, estão exagerando, estão criticando o Gabigol, é exagero? Quero a opinião de vocês, vocês podem comentar à vontade. Sobre Fabrício Bruno, vamos lá, galera. Ontem o Flamengo emitiu uma nota oficial desmentindo que um vídeo que está viralizando por aí de um influenciador, eu não vou falar o nome do influenciador porque nem o Flamengo disse, apenas citou influenciador, dizendo que os dirigentes, mostrando o vídeo lá, que os dirigentes estavam reunidos com o empresário Fabrício Bruno no hotel. As pessoas que aparecem no vídeo são conselheiros do Flamengo junto com os dirigentes do Flamengo. Mas, como a gente informou, de fato, o empresário Fabrício Bruno esteve no hotel. Inclusive o próprio Marcos Braz confirmou isso na entrevista coletiva ontem. Teve a conversa sobre a possível venda do Fabrício Bruno. O empresário disse que o Rennes topa pagar aquilo que o West Ham ofereceu ao Flamengo. O Flamengo havia aceitado. Mas o Flamengo fez exigências, por exemplo, forma de pagamento. O Flamengo quer uma forma de pagamento X, o Rennes quer Y. Os bônus, por exemplo, a proposta de 3,5 fixo, mais 1,5 bônus. Esses bônus são em cima de quê? Partidas, quando ele completar X partidas, ou se ele for convocado para ser... Estou dando um exemplo. Então, são exigências normais de uma negociação. Vene, você acha que o Fabrício Bruno vai ser vendido? Eu acho. Feeling, não é informação, mas é feeling em cima daquilo que me falam dentro do Flamengo. Então, é esperar, é aguardar. Inclusive, uma outra informação, já emendando aí, porque envolve o zagueiro. O zagueiro Cleiton, que, enfim, entre aspas, está esquecido lá no Flamengo, mas esquecido entre aspas mesmo, porque o Tite adora esse jogador, a comissão técnica do Tite adora esse jogador. O Flamengo aposta muito no Cleiton. Tanto é que o Cleiton recebe várias propostas para ser vendido, para ser emprestado, e o Flamengo recusa todas. E os empresários cobram o Flamengo no sentido: beleza, vocês recusam as propostas, mas o Cleiton não é nem utilizado
Em muitos casos, treino à parte. Aí a diretoria responde, é porque a gente acredita nele, é por isso que a gente recusa. Vai chegar o momento dele. Inclusive, pode ser uma reposição imediata, caso o Fabrício Bruno seja vendido após o jogo contra o Palmeiras, inclusive, no domingo. Estou dando um exemplo. Então fica aí as informações apuradas. Afinal de contas, onde está Tite? Alguém viu o professor por aí? Desde o final do jogo no Allianz Parque, não há notícias dele. Ninguém sabe, ninguém viu. O que passará pela sua cabeça depois daquela atuação medonha, vergonhosa, covarde, que garantiu a classificação? Sim, é verdade. Mas que, obviamente, fez todo o torcedor rubro-negro que se preza e dormir cuspindo marimbondos. O que será que Tite pretende fazer para o terceiro confronto, quase que consecutivo com o Palmeiras, né? Entre esses 2 jogos e agora o terceiro, houve apenas um jogo contra o São Paulo. Jogo que o Tite colocou na equipe reserva. Será que ele vai poupar titulares? Pensando no jogo da Libertadores contra o Bolívar? Bom, temos muita coisa para conversar sobre isso. Então vamos lá. O Paulo Flamengo está sempre por aqui. Boa noite, Renato. Depois da vergonhosa e covarde atuação do Fla ontem, os analistas táticos viram a atuação do time com progresso defensivo. Eu abomino essa tese ridícula. O Paulo, falar em progresso defensivo num jogo em que o Flamengo levou mais um gol de cabeça, na verdade, mais 2 gols de cabeça, e um foi anulado por milímetros, é de dar gargalhadas, né? É de dar gargalhadas. Mas é claro, gente, eu já falei para vocês, há analistas táticos bons e há analistas táticos que não passam de adoradores de técnicos. São analistas táticos que, na verdade, adorariam estar trabalhando na comissão técnica de algum treinador. Seria o máximo. Aliás, alguns acabaram trabalhando. Então, eu acho inacreditável que se misture a análise tática feita por esses profissionais com o jornalismo. São coisas completamente distintas. Tem lá o espaço para eles também, não estou dizendo que não se deve, vamos assim dizer, valorizar o trabalho do analista tático. É um trabalho como outro qualquer. Só não venha dizer que isso é jornalismo, porque isso de jornalismo não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Analistas táticos são pessoas que fazem cursos de análise tática, que fazem cursos de táticas de futebol e acham que isso aí é o suficiente para explicar o futebol. O futebol é muito mais do que uma análise tática. O futebol envolve muito mais coisas do que uma análise tática, como nós vamos ver hoje, por exemplo, no caso do Gabriel, que nós vamos falar dele já. Diz aqui, o Miguel é outro que está sempre aqui com a gente. Boa noite, MP. O Tite acabou de passar aqui em casa na frente, mas está fugindo da coletiva. Cara, que coisa... Eu fico impressionado do cara não ter vergonha de fazer uma coisa dessa. Sinceramente, qual é justificativo? Cara, ele, bem ou mal, ele classificou o Flamengo. Ele podia se sentar lá na mesa de entrevista coletiva e fazer uma ampla defesa da sua estratégia, que eu acho que foi um horror, que eu acho que não tem nada a ver com a história do Flamengo. A história do Flamengo não comporta times covardes, times, táticas de treinadores covardes. Mas ele podia dizer, olha, não foi como eu queria, mas a gente conseguiu trazer a vaga. Agora, eles fugir da entrevista coletiva, e não venham me dizer que foi o Marcos Braz e o Bruno Spindel que aconselharam ele a não falar. Ele, obviamente, se sentiu numa situação extremamente desconfortável, porque ele viu que o time dele não jogou merda nenhuma. Ele viu que a estratégia que ele traçou pode até ter dado certo no final, mas esteve muito perto do desastre. E que foi uma vergonha um time com os jogadores que o Flamengo tem ter aquele desempenho no Allianz Parque. E aí ele simplesmente pediu para não dar entrevista, coisa que contraria o regulamento do campeonato. O regulamento da Copa do Brasil diz que os técnicos são todos obrigados a dar entrevista depois das partidas. Mas como tudo que é feito aqui no Brasil é meio nas coxas, não existe nem sequer uma multa
para quando o cara não dá o treino, não dá a entrevista. Ou seja, você tem que dar, mas se você não der, eu não vou fazer nada, porra, é uma piada, né? Agora, pessoalmente, para o Tite, que é um cara que tem tanta preocupação de se mostrar, sabe? Um cara transparente, um cara aberto, um cara que gosta de debater ideias. Pelo menos ele tenta vender essa ideia para a gente, né? Essa imagem para a gente. O cara não pode fazer o que ele fez. Foi tão vergonhoso quanto o esquema tático que ele usou, extremamente covarde. Porque também foi covarde. Ao fugir da entrevista coletiva, o Tite foi covarde. Tão covarde como foi o seu time em campo. E eu acho inacreditável. Eu quero ver quando ele vai falar. Será que ele só vai falar de novo agora? Depois do jogo com o Palmeiras? É provável que sim, mas eu acho um absurdo. Se o Tite tem alguma explicação para dar por que ele não quis falar depois do jogo, ele deveria amanhã, no Ninho do Urubu, convocar os repórteres, no momento em que não estivesse dando um treino que fosse fechado, e assim, olha, chama a imprensa que eu quero conversar com a imprensa. E dizer lá, olha aqui, ó, eu não pude dar entrevista coletiva porque eu tive uma caganeira. Eu estava completamente desarranjado. Eu não conseguia ficar 5 minutos sentado no mesmo lugar. Fiquei que nem flor, sentado no vaso. Alguma coisa assim, gente. Alguma coisa. Ou então, olha, tive um problema familiar. Minha mulher me ligou e disse, olha, volta correndo para o Rio porque está acontecendo um problema na família. Sei lá, qualquer coisa, bicho. Agora, ele não pode, pura e simplesmente, pular a entrevista coletiva e só ir falar depois do jogo contra o Palmeiras. Até porque, se ele acha que ele vai escapar da pergunta, ele não vai. Se houver um mínimo de senso de jornalismo entre os entrevistadores, a primeira coisa que alguém tem que perguntar é o seguinte, Tite, por que você não deu entrevista coletiva no último jogo? Primeira pergunta que tem que ser feita. E a resposta que ele vai dar depois do jogo com o Palmeiras, ele poderia antecipar amanhã. Aliás, se houve algum problema que justifique isso, que não seja a covardia do treinador, os próprios dirigentes que foram lá dar entrevista poderiam ter explicado. Olha, excepcionalmente, o Tite não vai dar entrevista hoje, porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo, ou ele não estava se sentindo bem. Gente, agora, pura e simplesmente não aparecer foi uma das coisas mais vergonhosas recentes que eu vejo de um treinador do Flamengo, com toda sinceridade. Vergonhosa. E pior, que não condiz com a imagem que o Tite cultivou durante toda a carreira. O Tite nunca deixou de dar entrevista coletiva na época do Corinthians. Nunca deixou de dar entrevista coletiva na época do Grêmio. Muito menos na época da seleção brasileira. Então, como é que ele deixa de dar uma entrevista coletiva depois de um jogo em que o time dele foi medonho, muito por culpa dele, a maior parte por culpa dele, e bem ou mal se classificou? Ele ainda tinha uma carta na manga, que era a classificação. Ele ainda poderia chegar lá e dizer, olha, o que interessa é que nós nos classificamos. Ah, mas o time... tudo bem, não foi exatamente o que eu queria, eu pretendia ter um jogo mais fluido em contra-ataque, eu tinha esperança que fosse haver uma possibilidade de atacar o Palmeiras, mesmo jogando mais recuado, enfim, qualquer coisa, cara. Ele já saiu ensaboado aí em tantas e tantas perguntas que lhe fizeram, e às vezes ele pergunta uma coisa e ele responde outra. Agora, não chegar, não sentar na mesa de coletiva, não se apresentar diante da imprensa, depois desse segundo jogo com o Palmeiras, olha, é uma coisa extremamente decepcionante. Essa que é a verdade. Fala, nação rubro-negra. Estamos aqui, mais uma vez, sonhando alto. Claudinho, esse craque que a gente tanto deseja ver vestindo o manto sagrado, parece um sonho distante, quase impossível. Há pouco tempo, nós, flamenguistas, estávamos confiantes, achando que finalmente o namoro ia virar casamento. Mas, agora, a diretoria já trata essa contratação como um desafio quase intransponível.
Mesmo assim, o Mengão não desiste, não joga a toalha. Até o fechamento da janela de transferências, no dia 2 de setembro, a diretoria vai manter essa chama acesa, vai lutar até o fim. E por que tanta insistência? Vocês me perguntam. O Flamengo sabe que tem que correr atrás, tem que manter o interesse vivo. A diretoria acredita que insistir é o jeito certo de valorizar todo o esforço que o próprio Claudinho está fazendo para vestir o manto sagrado. A gente sabe que o Mengão precisa dar essa moral para o jogador, e ao fazer isso, mantém a porta aberta para futuras negociações. Claudinho é um alvo que sempre esteve no radar do Fla, e se não der certo agora, quem sabe na próxima janela. Não dá para encontrar um jogador com essas características todo dia, e ainda mais disposto a voltar ao Brasil para brilhar no Mengão. As conversas continuam. Nação. Claudinho e seus empresários estão fazendo de tudo para que essa contratação aconteça, mas a resistência dos russos, esses russos, está dura de quebrar. O Flamengo vai seguir no papo, com paciência, mesmo sabendo que a nossa torcida, tão apaixonada, já está ansiosa, querendo ver nomes novos no elenco. Mas o clube sabe que a calma é uma virtude nesses momentos. Olha só, entre o Mengão e o jogador, já está tudo certo há tempos. Ano passado, quando Claudinho, que brilhou no Bragantino, negociou com o Flamengo, a situação era parecida, e já tinha um contrato prontinho, amarrado até 2027. Este ano, o Flamengo botou na mesa uma oferta de 15 milhões de euros, cerca de 80,5 milhões de reais na cotação da época, com bônus e tudo, mas os russos disseram não. Agora, o Mengão subiu a oferta para 18 milhões de euros, 109 milhões de reais, mas mesmo assim, a negociação tá difícil. O Flamengo não quer esticar a corda mais do que já fez, mas a nação sabe que, enquanto houver esperança, o sonho continua.